Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos rádio ouvintes, hoje nós temos essa profecia de Amós. Ela é muito interessante. Eu sempre digo aqui que a gente tem que saber porque está apanhando, lembra? Essa leitura, ela é muito clara nesse aspecto. O que Deus, veja bem, o que Deus está dizendo aqui? Ele começa dizendo: ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todos, dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. O que Deus está falando? Povo de Israel, foi a vocês que eu me revelei, só vocês. Então, por isso, eu castigo. Eu castigo porque eu amo. Eu não castigo outros povos. Só que ele depois continua dizendo o quê? Que para tudo que tem um sinal, por exemplo, se o leão ruge, é porque encontrou a presa. Por isso que ele manda os profetas para preparar o porquê que vai castigar. Para você entender por que você está apanhando. Aí ele diz: não é como Sodoma e Gomorra, que eu destruí sem avisar. Entende a diferença? Ou seja, um filho de Deus que reza, que é fiel, talvez sem sofrimento não fique, mas você vai ter sempre mais consciência do porquê está sofrendo, para quê, e isso vai te ajudar a dar sentido ao sofrimento. Ele manda a inspiração interior, talvez ele te inspire. Eu mesmo, na hora que vem a lambada, já vem o porquê rapidinho. Você já sabe, Deus te... Ou ele manda alguém, às vezes as pessoas que você menos espera, para te alertar. Mas por que ele faz isso? Porque ele ama. Há muitas pessoas lá, apanhando igual condenado, e não sabe nem porquê, como Sodoma e Gomorra. Então o carinho que Deus tem, se ressoa a cidade a trombeta, não fica a população apavorada? Ruge o leão, né? E além disso, o que ele quis dizer com Sodoma e Gomorra? Que lá, ele deixou destruir tudo. Mas aqueles que ele ama, ele tira antes, como tição do fogo, né? Ele não deixa ser totalmente destruído. Ele mantém. Ele não vai até a destruição total. Por quê? Porque o sofrimento é pedagógico. É para o crescimento interior. É para a salvação. Então é muito interessante essa leitura, para entender essa dinâmica de Deus. E depois essa leitura famosa da barca, em que vem uma tempestade, e os discípulos, as ondas quase que cobrem o barco, e os discípulos ficam assustados com aquilo, e de repente olham, e Jesus está dormindo, né? E eles: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Em muitas situações da nossa vida, parece que Jesus está dormindo. Nós sofremos situações, consequências. É muito comum gente dizer: padre, mas eu rezo tanto. Por que isso acontece comigo? Por quê? Porque eu não acho que eu merecia isso. É como se Jesus estivesse dormindo, te deixado de lado. Bem, claro, e também, como nós somos muito pequenos, a mente, cabecinha, diante do mundo, do universo e do céu, nós não vamos ter toda a consciência de por que nós estamos passando por aquilo. Mas pela virtude da fé, a gente vai sempre, usando a primeira leitura agora, entender que isso vai nos tornar pessoas melhores se nós buscarmos o Senhor, como fizeram os apóstolos. Senhor, salva-nos. Salva-nos, Senhor. E Jesus responde: por que tendes tanto medo,
homens fracos na fé? Por que nós estamos amedrontados? Então levantou-se, ameaçou o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. E eles ficavam admirados. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na hora do desespero, na hora que você acha que não tem mais capacidade de suportar, grite: salva-me, Senhor. Sem ti não sou nada. Venha ao meu encontro. Eu não sei por que está acontecendo, mas eu me jogo nos teus braços. Ou como São Felipe Neri: Senhor, não tire a mão da minha cabeça, eu te trairei. Não sou capaz, Senhor. E Jesus pode subitamente mudar as coisas. Ou não, Ele pode te dar a fortaleza para suportar, a sabedoria para entender. Pensa, por que Madre Teresa de Calcutá ficou 50 anos não sentindo nada e até com dúvida que Deus exista, entre aspas, né? Sabe que essa dúvida é uma dúvida mística, né? Não é dúvida real assim. Padre Pio, 50 anos também. Quantos santos ficaram? Santa Edith Stein, ou Santa Maria Benedita da Cruz, que saiu do Carmelo da Alemanha para viver no Carmelo da Holanda, quando começaram as perseguições aos judeus. De repente a Holanda foi domada pelos alemães e ela foi presa no Carmelo para ser levada ao campo de concentração e morreu na câmara de gás. Naquela época, imagina se teria sentido, imagina se nós fôssemos primos de Santa Edith Stein, primos da família que sobreviveu ao Holocausto. O que nós pensaríamos? Senhor, a minha prima largou tudo, entrou no Carmelo, fugiu para a Holanda. Como que o Senhor permite que ainda a Alemanha domine a Holanda, arranque ela de lá e ainda me põe numa câmara de gás? Que sentido tem? Hoje, 2022, nós sabemos que ela é totalmente honrada aos altares da igreja, junto com São Maximiliano Kolbe, os dois grandes santos famosos, que Deus usou para dizer, mesmo no Holocausto, mesmo numa das épocas mais sombrias da humanidade, eu tirei 2 santos para a igreja. Parecem muitos mais santos, né? Mas foram os mais famosos. Eu fiz deles luz, né? Luz para o mundo. Ou mesmo São Maximiliano Kolbe, que se oferece a ficar no lugar do pai de família e morre não por inanição, porque ele ficou uma semana ou duas sem comer nada nem tomar água. Foi o último a morrer, tiveram que fazer uma injeção letal para ele morrer. Se nós fôssemos primos de São Maximiliano Kolbe, ficaríamos revoltados na época, ou não? Por que, Senhor? O Senhor prendeu meu primo, ele quis ser bom, morreu lá naquela cela fria, sem comer, sem beber. Para que isso, Senhor? Hoje é um dos santos mais honrados na igreja, para sempre. Então, às vezes, mesmo quando a gente grita, o Senhor não tira a tempestade, mas acalma interiormente. Dizem que São Maximiliano Kolbe cantava na cela, dava glória. Isso é muito mais forte do que se tivesse tirado, né? Santa Edith Stein escreveu o livro A Ciência da Cruz, que não terminou, que quando ela foi presa, não terminou o livro.
já é suficiente para a gente entender um pouco o mistério do sofrimento, né? Então, na hora da dor, grita: Senhor, salva-me. Pode ser que Ele acalme a tempestade fora de você, exteriormente, e te salve. Pode ser que Ele acalme o seu interior para enfrentar a tempestade até a morte. Quando Ele acalma exteriormente, aumenta a sua fé. Quando Ele acalma só interiormente e não tira a tempestade de fora, pode ser que você se torne um grande santo e santa para a igreja.